Graça e paz, povo de Deus. Eu fui incumbido de trazer uma palavra pelo pastor Manuel, uma breve reflexão, e eu queria que vocês abrissem o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e há tempo de morrer, há tempo de plantar, e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abastecer-se de abraçar. Abster-se de abraçar, perdão. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? O Senhor falou no meu coração essa semana a respeito de tempo, né? Qual o tempo oportuno? Tempo oportuno para quê? Tempo oportuno para você conquistar, de repente, a sua casa própria, para você conquistar o seu carro, para você conquistar o seu emprego novo. Tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? Como saber o tempo oportuno? Tempo de Deus, né? Nós sabemos que o tempo oportuno é o tempo de Deus, mas eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo 1 desse mesmo livro ali onde Salomão, o rei Salomão, né? Como se fosse um desabafo, ele vai estar falando ali que ele edificou casas, que ele edificou vinhas, que ele fez tantas coisas ali, tantas riquezas, tantas coisas assim, mas ele percebeu que tudo era em vão, que ele não se sentia feliz com aquilo, né? Com toda aquela riqueza. O capítulo 2, se você buscar, é como se fosse um desabafo, né? Ele desabafando. E aí no capítulo 3 ele vai falar que o tempo é o tempo de Deus. Tem uma canção do Elias Reis que fala assim: e é no tempo de Deus que as coisas acontecem. O homem faz seus planos, mas é o de Deus que prevalece. Então é o tempo de Deus que prevalece, né? Nós fazemos os nossos projetos, nós temos os nossos sonhos, mas o tempo é o tempo de Deus. E como que a gente sabe qual que é o tempo de Deus? Nós aprendemos, né? Eu e a minha esposa aprendemos com o pastor Manuel que o tempo de Deus é quando a gente sente paz. Tudo que a gente vai fazer, todos os nossos projetos, foi assim com o primeiro carro, foi assim com o segundo carro, nós vamos lá conversar com o pastor Manuel. O nosso termômetro é o pastor Manuel, né? Nós falamos com ele dos nossos sonhos, e se ele der um aval, né, e a gente sentir paz, não que ele vai interferir no nosso projeto ou nos nossos sonhos, mas se a gente sentir paz é porque é de Deus. Então, para mim e para minha esposa, isso tem dado muito certo, né? Pastor Manuel, nós sempre temos buscado ele, né? Lógico que nós oramos, nós fazemos mil e uma coisa, mas nós não fazemos nada sem buscar ali a ajuda dele, porque ele é uma pessoa que tem mais experiência, é uma pessoa que já passou por várias adversidades, então sempre nós buscamos tudo nele, né? Não quer dizer que você tem que fazer isso, mas nós temos no nosso coração isso, temos feito por todos esses anos e tem dado certo. O ser humano, né, de uma maneira geral, ele faz tudo em favor do tempo, né? A gente tem pressa em tudo, né? O ser humano tem pressa de assistir, de saber logo o final da série. A gente tem pressa de saber o final do filme. A gente tem pressa de saber o final do campeonato, aquelas pessoas que gostam de futebol. É do ser humano, né? A pressa. Então o ser humano, nós vivemos em função do tempo, né? Diferente de Deus, que ele é dono do tempo
em nenhum momento ele se preocupa com o tempo, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 dia, 3 dias, para ele é a mesma coisa. Ele não vive em função do tempo. E o rei Salomão, nesse capítulo 2, ele fala muito a respeito disso, né? Ele fala que ele fez tantas coisas, né? Conquistou tantas coisas, e no final ele viu que tudo era em vão, né? E como saber qual que é o tempo, né? O tempo oportuno. Eu queria falar com você sobre o tempo oportuno. Eu queria que você gravasse. Qual que é o tempo oportuno, né? Essa semana uma pessoa me procurou, um amigo, perguntando acerca de comprar um carro, né? E me pediu uma sugestão, né? Qual que seria, se seria o momento, se não seria, se seria o momento oportuno. E como ele pediu a minha opinião, eu falei para ele, eu acho que o momento que nós estamos, né? Esse momento de crise financeira, né? Esse momento que a gente não sabe se a gente está empregado hoje, se amanhã a gente vai estar empregado, né? Eu acho que não seria o momento oportuno para você comprar o carro, né? Espera passar um pouquinho esse momento, essa dificuldade aí, e aí você compra, mas não compra agora não, pode ser que você, lá na frente, você tenha um problema. Como ele pediu minha opinião, né? Eu dei essa opinião para ele, né? Ele perguntou a respeito do tempo, justamente o que a gente está falando aqui, né? Qual que é o tempo oportuno para se conquistar? Querido, vou ser sincero para você, se você falar com Deus, né? Se você conversar com o Senhor Jesus nas suas orações e você não sentir paz, o tempo de Deus é quando você sente paz. Se o seu coração ficar tranquilo, você sentir paz, é porque é tempo de Deus. Eu queria ler aqui um trechinho aqui de algo que eu li aqui. Um pouquinho que eu vou buscar aqui, que está falando justamente sobre tempo, né? Eu sei que o tempo aqui é curto. Todo mundo tem pressa, todo mundo quer saber o final do filme, como eu ia falar, do final do livro. O tempo é relativo. Se tudo vai bem, ele passa depressa, demais. Porém, quando está passando pelos apertos da vida, aí então cada minuto tem uma eternidade. A Bíblia fala sobre um tempo chamado de oportuno, que só quem conhece é Deus. Nenhum de nós conhece o tempo oportuno, porque somos imediatistas por natureza e sempre achamos que Deus é lento demais para nos abençoar. Não é? Acontece que Deus prepara a cena de todas as suas bênçãos com a devida antecedência. Ele não é mágico e nem exibicionista e nada faz por impulso. Ele é um especialista. Mas o que é o tempo oportuno? É o tempo de Deus. É o momento certo para cada coisa acontecer. Nem antes, nem depois. Na hora precisa, determinada por Ele. O tempo oportuno é a plenidade do momento apropriado para cada bênção que Deus tem para nós. Quando o nosso coração está preparado para recebê-las. Quando estamos passando pelas tempestades da vida, parece que tudo vai dar errado, até aquilo que não tem chance de dar errado, dá. Parece que aquela situação, aquela dor, aquele aperto não vai passar nunca. Mas isso também é fruto da nossa ansiedade de ver resolvido logo o nosso problema, portanto, obra de nossa carne. Não pense que você está passando por maus bocados por conta de sua falta de fé. Isso é o que dizem os falsos religiosos para se eximirem das suas responsabilidades. Ou que você é a pior criatura sobre a face da terra, ou por Deus e que Deus não lhe ama. Não, nenhum justo vivo, ninguém que mereça nada de Deus. Mesmo assim, Ele faz milagres todos os dias. Então é o que eu queria passar para você, né? Neste dia, né? Eu sei que em meio a tanta dificuldade que nós estamos passando, né? Nessa pandemia, nessa crise financeira, certamente você
tem os seus projetos, tem os seus sonhos, e às vezes você está se perguntando, né? Como eu estava me perguntando essa semana, qual que é o tempo certo para realizar algo? Qual que é o tempo correto? Qual que é o tempo de Deus? Então o tempo de Deus eu creio que é esse. Você examinar a Bíblia, né? Você ler a palavra, você colocar o seu joelho no chão, clamar pela misericórdia do Senhor, que Ele vai falar no seu coração qual que é o tempo certinho, qual que é o tempo oportuno. E eu tenho certeza que as vitórias que você quer, as vitórias que você precisa, os desejos do seu coração, o Senhor vai colocar no seu coração e você vai sentir paz. No tempo oportuno você vai sentir paz. Então o tempo oportuno é o tempo de Deus. Amém? Você possa ter uma semana abençoada, uma semana de bênção, que nós possamos estar refletindo acerca dessa palavra, sobre o tempo oportuno. Amém? Deus abençoe. Um abraço, beijo. Fui.